Você já imaginou sair para descansar, fazer uma viagem de lazer e voltar para casa com a vida completamente transformada por causa de um derrame cerebral? Pois foi exatamente isso que aconteceu com um paciente meu de 55 anos. Ele era saudável, ativo, que só tinha ali 2 probleminhas, mas estavam controlados: a pressão alta e o colesterol elevado. Ele tomava todos os dias o remédio da pressão e tomava rosuvastatina para controlar o colesterol. Mas quando ele foi viajar, ele esqueceu as medicações em casa. Inclusive, isso é super comum, então presta atenção. No primeiro dia, ele mediu a pressão arterial, estava ótimo, 12/8. Aí ele pensou, não vai acontecer nada se eu ficar 5 dias sem tomar os remédios. Mas essa foi a pior decisão da vida dele. No 4º dia de viagem, ele começou com uma dor de cabeça diferente, uma tontura leve e achou que era só o calor. Algumas horas depois, ele começou a falar enrolado, perdeu a força de um lado do corpo e caiu ali no chão desacordado. O que era para ser uma viagem de descanso virou um pesadelo para ele e para toda a família. Um pico hipertensivo provavelmente tinha levado ele ao AVC. E é por isso que o vídeo de hoje ele é urgente, pessoal. Para você entender por que não pode parar o tratamento, mesmo que os exames estejam bons e mesmo que a tua pressão esteja completamente normal. O que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer pessoa. Então fica comigo, porque o vídeo de hoje vai abrir os seus olhos sobre o que realmente acontece quando você para de tomar suas medicações de uso contínuo e também vou te contar o que aconteceu com esse paciente meu depois. Tem mais delongas? Roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Já se inscreve no canal, curte e compartilha. O vídeo de hoje é urgente e essa história precisa ser compartilhada para que as pessoas não repitam o mesmo erro. Já falei várias vezes que as doenças crônicas do coração, como a hipertensão arterial e a hipercolesterolemia, elas são traiçoeiras. Elas não doem, não incomodam e justamente por isso faz muita gente aí relaxar com o tratamento. A pessoa pensa, hoje eu posso pular o remédio, minha pressão está boa, meus exames estão normais. Mas o que quase ninguém entende é que a pressão e o colesterol só estão normais porque você está se tratando. A hipertensão é uma doença crônica. Ela não tem cura, mas tem controle. E esse controle depende da regularidade, da disciplina e da constância de cada pessoa. Tem aqueles que vão tomar certinho e tem aqueles que vão tomar ali tudo errado. Eu vejo isso no consultório todos os dias. Olha só, basta alguns dias sem um remédio para tudo desandar. Isso acontece porque o corpo precisa de um equilíbrio químico constante para funcionar bem. Os remédios mantêm os vasos sanguíneos relaxados, o coração batendo com menos esforço e os rins filtrando o sangue de forma eficiente. Quando o tratamento é interrompido, esse equilíbrio acaba. Os vasos começam a se contrair, o sangue fica mais denso e o coração então é obrigado a bombear com mais força para vencer essa resistência. O resultado é um aumento repentino da pressão dentro das artérias. E os vasos do cérebro, que já são delicados e envelhecem com o tempo, não suportam essa sobrecarga. Basta um pico mais alto para um vaso se romper ou ele entupir, levando a um derrame cerebral. E não é exagero, pessoal. O estudo publicado no European Heart Journal mostrou que interromper o tratamento da pressão por apenas alguns dias já aumentou em até 40% o risco de um pico hipertensivo. Outro dado importante, mostrou que pessoas que param o uso de estatinas, como a rosuvastatina, têm um aumento de até 88% no risco de infarto ou AVC nos próximos meses. Ou seja, parar com o remédio, mesmo que por pouco tempo, pode colocar a tua vida em risco. Muita gente acha que a doença melhorou porque o remédio fez efeito. Mas, na verdade, a melhora dos números não significa que você está curado. Pelo contrário, é um sinal de que o tratamento está funcionando. Quando você para o tratamento do nada, o corpo volta exatamente ao mesmo estado de antes do diagnóstico. Ou até pior, porque existe o chamado efeito rebote. Aí a sua pressão dispara ainda mais. Você sabia, né? Se você para de usar o remédio por alguns dias ou vive esquecendo de tomar, é como se você não estivesse tratando nada. O estudo de Framingham, um dos maiores estudos da cardiologia, mostrou que pessoas que têm o colesterol alto e a hipertensão não controlada têm risco até 5 vezes maior de sofrer um infarto ou um AVC. 5 vezes, pessoal. O mais assustador é que, em muitos casos, o primeiro sintoma é justamente o último, o infarto fatal ou aquele AVC incapacitante. Então presta atenção, não deixa isso acontecer com você, nem ninguém da tua família. Se a sua mãe esqueceu de levar as medicações para a viagem, vai lá e compra para ela. Nada de ficar sem a tua medicação de uso contínuo.
Poxa, você já tem o diagnóstico. Agora você só precisa seguir as recomendações do seu cardiologista. Eu fico indignado com isso, pessoal. Mas quem aí toma as medicações direitinho? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Imagina agora, você deve estar curioso para saber o que aconteceu com esse paciente meu, né? Pois é, quando ele caiu no chão, a esposa, lógico, ficou desesperada. Eles estavam num hotel, numa praia, que era mais afastada da cidade. E, lógico, ela ficou perdida, né? Não sabia nem o que fazer ali primeiro. Então ela me contou que depois ele ficou ali parado, com o olhar meio perdido, tentando falar, mas ela não entendia nada. O corpo direito dele simplesmente não se mexia. Ela ligou para o SAMU ali imediatamente. E aqui vai um ponto importante. Essa atitude salvou a vida dele. Por sorte, naquela região tinha um serviço de emergência que atende ali os turistas do hotel. E aí, em poucos minutos, essa equipe já chegou, fez os primeiros atendimentos, conseguiu estabilizar o quadro até a chegada ali da ambulância principal, que levou ele para o hospital ali da cidade. No caminho, ele ainda estava consciente, mas confuso, repetindo palavras desconexas, tentando levantar sem conseguir. A pressão, segundo os socorristas, estava 22/11. Bom, para encurtar a história aqui para vocês, no hospital ele foi rapidamente avaliado pela equipe de emergência, fez uma tomografia ali logo na chegada e, lógico, foi confirmado um AVC isquêmico. Aí fizeram o protocolo, iniciaram uma medicação ali para tentar abrir a artéria entupida e estabelecer o fluxo de sangue no cérebro. Ele foi internado na UTI por 5 dias de observação, com controle da pressão, checando ali os sinais neurológicos. E, por sorte, o paciente reagiu bem à medicação e não teve sequelas. Ele recuperou totalmente os movimentos, recuperou a fala e recuperou a consciência. Mas é importante lembrar, nem todo mundo tem essa sorte. A grande maioria dos pacientes que sofrem AVC sai do hospital ali com algum grau de limitação. E as sequelas mais comuns são dificuldade para falar, perda de força em um lado do corpo, desequilíbrio, alterações da memória e a visão borrada. E dependendo da área do cérebro afetada, essas sequelas podem ser permanentes. No caso desse paciente, o atendimento rápido, o início precoce das medicações fizeram toda a diferença. Mas poderia ter sido muito diferente se a esposa tivesse demorado para agir, ou se ela estivesse no local ali sem acesso rápido a um hospital. Algumas semanas depois, ele voltou no meu consultório para contar toda essa história e dar continuidade no tratamento. Chegou tranquilo, com aquele olhar de quem ainda estava processando tudo o que tinha acontecido. Me entregou o relatório médico ali com todos os exames e me disse ali, num tom bem arrependido, que tinha esquecido de levar as medicações de uso contínuo. E hoje, lógico, ele não sai mais de casa sem checar se os comprimidos ali estão todos na bolsa. Mas coloca isso na cabeça, pessoal. O remédio não é para ser usado quando você está mal, é para usar para você continuar bem. Quem tem hipertensão, colesterol alto, diabetes, arritmia, você entender que as medicações de uso contínuo são protetoras. Não dá para ficar alguns dias sem tomar. Elas mantêm o equilíbrio do corpo e impedem que algo mais grave aconteça. Então não é opcional, não é ali, quando der. É todos os dias, com disciplina e responsabilidade. Então, se tem uma coisa, que essa história precisa te ensinar é o seguinte: nunca subestime uma doença crônica. Meu paciente teve sorte, mas milhares de pessoas todos os anos não têm o mesmo desfecho. A pressão elevada é o fator de risco que mais mata no mundo. Então, a partir de hoje, coloca na cabeça que o que aconteceu com ele não precisa acontecer com você. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com quem você ama. Eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.